Amém? Eu gostaria de, junto com você, abrir no livro de João, no capítulo 14. Graça e paz a todos, né? Amém? Tem algum visitante? Não? Tem? Seja bem-vindo. Amém? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. João, no capítulo 14. Mateus, Marcos, Lucas, João 14. No verso de 1 a 20. Olha o que a palavra diz. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Creia também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou lhes preparar lugar. E se eu não for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Eu queria parar um pouquinho aqui e tentar meditar um pouquinho sobre o que ele está dizendo. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Pronto. E em seguida ele diz: creiam também em mim, né? Aí se não fosse assim, eu lhes teria dito. Mas aqui ele está colocando, se não fosse. Ele não está dizendo que ele vai preparar. Ele está dizendo que Deus já preparou. Mas se não fosse assim, ele vos teria dito: irei e prepararei um lugar para vocês. Porque aonde eu estiver, ele quer que nós estejamos também. Amém? Então, compreendendo isso, vamos para frente. Ele diz assim: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Lá no verso 3, no finalzinho do 3, ele diz: e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. No 4, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não conhecemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Queridos, vocês conhecem para onde vocês estão indo e sabem qual o caminho a ser trilhado? Né? E Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que você consegue compreender com essa frase? Rapaz, nós queremos sempre um lugar, uma direção, um meio para que a gente possa estar seguindo um caminho. Aí eu pergunto para Deus: Deus, esse caminho é de asfalto? É de terra? Esse caminho é um... Quem já viu o caminho de vaca? Caminho de gado. É um trilhozinho. E um animal tão grande consegue passar por um trilhozinho tão pequeno. Mas qual é o caminho que o Senhor está dizendo para mim e para você? O que você consegue entender quando eu falo isso? Ou quando Jesus diz isso: eu sou o caminho. A verdade é que ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente conhecessem a mim, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês conhecem o que vocês têm visto. Até aí tudo bem? Então, os discípulos, eles viam a Jesus. E esse era o caminho. Como é que você pode seguir uma pessoa que você não tem a sabedoria que nós temos hoje? Eu quero pedir para que você volte lá e você ande com Jesus. Ele falou assim: Senhor, para onde tu for, eu quero ir também. Ele falou assim: eu sou o caminho. Alguns naquela época poderiam dizer assim: onde Jesus estiver, eu vou também, porque se eu não estiver com Jesus, eu estou perdido. Então, Jesus me pega pela mão, porque eu não quero
sair do caminho, porque eu não conheço o caminho que me leva até o Pai. Então, quando ele estava dizendo isso, não era sobre o entendimento que nós temos hoje. E Jesus estava dizendo: olhem para mim, onde eu estiver, eu também quero que vocês estejam. Com o entendimento que nós temos hoje, ele disse assim para Filipe. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Olha, eu não quero saber do caminho, eu quero chegar até Deus. Eu não quero trilhar o mesmo caminho que você, Jesus. Mostra-me o Pai, porque isso me basta. O final de tudo é para que eu esteja com o Pai. Está conseguindo entender ali a dinâmica dos discípulos? Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante todo esse tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Então Jesus está dizendo assim: pera, se você ainda não entendeu que para chegar até o Pai, você precisa me conhecer. Conhecer como eu sou, o meu caráter, como eu reajo às adversidades que a vida nos traz. E andar com Jesus, querido, é você ser caluniado. Andar com Jesus é as pessoas falarem de você o que não é a realidade. Algumas vezes ele disse assim: eu sou o Pai e o Pai está em mim, nós somos um. E as pessoas daquela época pegavam em pedras para tentar apedrejar e matar Jesus. E Jesus ocultava-se. Mas ele está dizendo: venham, através de mim, vocês vão chegar ao Pai. Continuou respondendo: você não me conhece, tal, ali no, né? Quem vê é o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? No 10. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Aí ele começou já a mudar algumas circunstâncias, dizendo: olha, nós somos um só. O Pai e eu somos uma só pessoa. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Ele está em mim. As palavras que eu lhes digo não são as minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. E é aqui que eu quero chegar. A sua obra. Deus, ele está muito interessado naquilo que você quer fazer. Mas nós precisamos estar interessados sobre aquilo que Deus quer fazer. Qual é a obra que Deus está realizando hoje? O que Deus está fazendo nos dias de hoje? Senhor, qual o teu plano, qual o teu propósito para a humanidade? O que o Senhor deseja, Senhor, de mim? Mas o que acaba acontecendo é que muitas das vezes você não sabe quem você é e nem para que você veio e onde você vai chegar com tudo isso. E ele continua dizendo, lá no 11 ele diz assim: creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Ele está dizendo que ele faz as mesmas obras. 12, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque estou indo para o Pai. Parece um negócio meio estranho, né? O Pai está em mim, o que eu falo vem de Deus, vem do Pai, mas creiam em mim porque eu estou indo para o Pai. É uma loucura, né? Deus está em mim, o Pai está em mim, eu falo aquilo que eu faço, o Pai está fazendo, mas Ele está realizando algo. E Ele está dizendo assim: olha, a obra que Ele está fazendo, o caminho que nós precisamos percorrer, é ser igual a Cristo.
E quando nós entendemos isso, que precisamos ser igual a Cristo, Ele diz assim: eu estou indo para o Pai. E se vocês entenderam isso, vocês vão começar a ser semelhantes a mim, e vão começar a trilhar o mesmo caminho que eu, e aí sim, eu levo vocês até o Pai. Ele responde a primeira pergunta: mostra-nos o Pai. Ele falou assim: só tem um jeito, me conheçam, caminhem junto comigo, realizem as mesmas obras do que eu, tenham as mesmas reações do que eu. Quando te caluniarem, o que você vai fazer? Quando falarem mal de você, o que você vai fazer? Façam como eu. E ele começa a dar ali os trilhos desse caminho. Ele diz assim: ofereça a sua outra face. Se baterem de um lado da face, ofereça o outro. E ele começa a dizer: olha, se alguém te pede uma capa, o que você faz? Dê a ele. Se alguém pede para que você ande 1 milha, o que Jesus disse? Ande 2. Nele está a essência de Deus, amor e perdão. E ele continua dizendo: e farei o que vocês pedirem. Vamos voltar no 12. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quem é o Filho aqui que vocês acham que está sendo glorificado? Jesus. Só que Jesus, aqui, ele está dizendo que é você que vai ser glorificado. Pastor, que loucura é essa? Quem é filho de Deus aqui? Pois é, Deus vai ser glorificado através do Filho, e você é filho. E Deus está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então, quando tudo nós fazemos em nome de Jesus, nós somos um com Jesus. Nós somos um corpo em Jesus. Não é o Jonas que vai ser exaltado, mas Jesus vai ser exaltado através de uma pessoa que não é nada. Eu. E ele diz: obras maiores vocês vão fazer, para que o Filho, que é você, seja glorificado. Deus não divide a glória dele, ele compartilha. Ele diz assim: ao que vencer, dar-lhe-ei comigo, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. O que é isso? É dividir? Não, é compartilhar. Então o nosso Deus não é um Deus que divide, mas sim um Deus que compartilha. Se vocês me amam e obedecerão os meus mandamentos, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês, para sempre. E ele continua: o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Palavras difíceis, de difíceis compreensão, mas é de simples entendimento. Ele diz assim: olha, guardem os meus mandamentos. O Espírito da verdade estará em vocês. Queridos, Deus está trilhando um caminho. Ele está fazendo um caminho. E esse caminho é você. Quando você começa a trilhar os mesmos caminhos que Jesus, obras maiores você vai fazer. Eu quero que você entenda uma coisa: você não tem tido vitórias na sua vida porque você não conhece toda a verdade. Você não vive toda a verdade. Qual é o mandamento que Deus espera que você cumpra? A gente já vem com aqueles textos: amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Verdade. Não adianta você amar a Deus dizendo: ah, Senhor, eu te amo, mas o teu coração ser um espírito enganador e mentiroso. Quando você canta isso, quando você fala isso, um espírito sem a verdade, querido, há falsos adoradores, mas Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade.
Por que que muitas das vezes a verdade dói no ouvido do mundo? Muitas das vezes nós não falamos assim, olha, o mundo está... Ah, não, é que eu faço isso para agradar o mundo. Quantos já não foi? Época de festa junina, eu gosto de pegar a igreja. Época de festa junina, ah não, pastor, é que eu tenho que dançar porque eu vou ser mandado embora. Oxi, e agora? Quer dizer que você não quer sofrer as mesmas coisas que Jesus sofreu. Ah não, mas é que não é bem assim, pastor. Não é bem assim. Não é desse jeito, mas eu quero dizer para você, como era com relação aos profetas? Quem são os profetas? Como eles agiam? Os profetas, eles agiam com mentira, com falsidade, com engano. Como é que eles agiam? E às vezes nós achávamos que as coisas naturais não estavam ligadas com as coisas espirituais. E nós muitas das vezes falamos assim, pastor, separo, natural é natural, espiritual é espiritual, e eu sou espiritual, mas você anda em espírito e em verdade? Ou você ainda não sentiu o gostinho de ser caluniado, de falarem mal de você? Não, pastor, mas é porque eu tenho que agradar. Agradar quem? A Deus ou ao mundo? Nós sabemos muito bem que festa do santo João é do Santo João, é um Santo João. E você, quando você está lá, você está adorando com tudo que você tem, com toda a tua força. E faça o melhor, querido. Faça o melhor. Mas o porquê que você está dizendo isso, pastor? Porque, queridos, enquanto nós não começarmos a sacrificarmos nas pequenas coisas, nós não seremos colocados nas posições que Deus quer que a gente esteja. Mas antes de falar de festa junina, não adianta você estar lá, se Deus não está aqui. Eu estou dentro de vós. Eu estou em vocês. Queridos, nós temos lá em Curitiba uma escola chamada Escola de Príncipes. E quando você olha nas fotos, parece que estão todo mundo fazendo lá uma festa para o Santo João. Mas não, lá está sendo feita a festa da colheita. O que é isso? É convergir as coisas. Mas, querido, eu vou deixar essa mensagem, vou deixar você bem preocupado, pensando nessas coisas. Porque eu vou falar algo que aconteceu comigo. Eu jogava Free Fire. Eu tenho que falar, querido, sabe por quê? Porque muitos meninos, eu escutei o Léo fazendo pá, pá, pá. Pega a bomba, pula, pá. E o Fernandinho do outro lado. Eu vou confessar o pecado nosso agora, né? É só eu não, é o coletivo. Aí eu lembrei, agora vou colocar a pastora Janete também no meio. Aí a pastora Janete pegou e disse o seguinte, olha, os homens da igreja, eles têm que fazer paintball. Eles têm que pegar na arma e atirar no outro. Para eles entenderem que quando você não está vigiando, você leva bordoado do seu inimigo. Eu falei, legal. Como eu não vou levar bordoado, eu vou jogar Free Fire. Aí eu falei assim, vou lá. No início, eu com a cabeça, olha só a minha cabeça como estava. Eu vou precisar entender como é que eu tenho que estar alerta, como é que eu tenho que preparar, como é que eu tenho que ser o melhor para poder ganhar. Querido, comecei a ganhar. E comecei a criar gosto. Olha, rapaz, primeiro. E ali foi. E de repente era um prêmio daqui, um prêmio dali. Daqui a pouco estavam querendo me cobrar. Eu falei, opa, aí parou. Chega, acabou. Mas eu entendi o seguinte, você precisa primeiro estar muito preparado na guerra que você está. Muitas pessoas vêm para a igreja para receber a vitória, mas não quer se preparar para ter vitória. Muitas das vezes não está se preparando, colocando as armaduras, o capacete que tem lá, o capacetezinho, nível 1, nível 2, nível 3. O colete, nível 1, nível 2, nível 3.
né? As armas adequadas para vencer. Querido, nós estamos na guerra e o mundo está ganhando a nós. A palavra diz assim, se nós não estivermos armados, preparados para esta guerra, ele vai nos engolir. E eu falei assim, eu quero jogar com esses meninos. Joguei uma vez com a Suzana, uma vez com o Felipe, com o Fernandinho, até com o João Vitor. Mas por que, queridos, eu estou falando isso? Porque, querido, não tem mal algum. Não há nada de mal quando os teus olhos são bons. Mas quando os seus olhos forem maus, tudo o resto é mal. Quem está entendendo? Ah, pastor, mas então, não tem problema, os meus olhos são bons. Ah, é? Ok. Eu comecei a ficar com os olhos maus. Eu estava tendo gosto de matar as pessoas. Falei assim, peraí, meu Deus, o Senhor me deu vida, deu vontade de dar vida para as pessoas. Eu estou começando agora a querer jogar só para matar um. Eu estava saindo da essência que Deus tinha me dado. E eu comecei a perceber que aquela violência começou a entrar dentro de casa. E de repente eu comecei a tratar mal a minha esposa. Ela falava de um jeito, pá, cadê a arma? Só faltou fazer isso, meu irmão. Aí eu falei assim, não pode. Tudo aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos, nós nos alimentamos. E de repente você começa a praticar aquilo. O que mais está diante dos teus olhos? Eu acabei de confessar um pecado, queridos. Estou confessando meu pecado, não se escandalize não. Não era pecado enquanto era inocente. Mas agora eu conheço a verdade. Agora é pecado. Vocês já viram o nível que eu estou lá? Faz tempo que está no mesmo nível. Não subiu mais não. E nem vai subir. Obrigado, amor. Me ajude. A gente precisa entender dessas coisas. Queridos, eu ainda faço essas coisas. Eu quero conhecer os passos da ovelha. Eu quero estar junto com vocês. Mas Deus, Ele diz, não, tem algo melhor. Então, como é que o jogo Free Fire estava me ensinando? O que é que ele estava me ensinando? Quais eram os princípios desse ensino? Aí eu olho lá, eu quero ter texto bíblico para poder jogar o videogame. E Deus colocou aqui um povo para experimentar o povo na guerra. Sim, aí então vou jogar. Ah, um bom soldado que não, né? Eu falei assim, olha quantos textos eu tenho. Daí Deus falou assim, pronto, você conhece a guerra do mundo, mas agora você pode conseguir comprar a minha guerra? Você quer batalhar junto comigo? O nosso general não é o general do Free Fire. O nosso general é Cristo. E como é que ele vence as guerras? Como é que ele caminha? Este é o caminho. E eu deixo continuar aqui, eu parei no verso. Se vocês me amam e obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará tudo, o Conselheiro, e o Espírito Santo, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês dentro de pouco tempo. O mundo não me verá mais, vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes, Senhor, mas por que te revelaras a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará,
nós viremos a Ele e faremos morada nele. Até aí. Parece uma loucura, mas eu quero que você entenda o seguinte: Deus está tendo um plano e um propósito. Ele tem algo que Ele deseja. Eu não vou falar os outros textos aqui, porque está lá em Romanos 8, de 14 a 30. Tá? Ele vai falar ali um pouco sobre as manifestações de Deus. Romanos 8, de 14 a 30. Me ajude com o horário, eu não quero passar do horário, mas Deus sabe todas as coisas. Romanos 8, de 14 a 30. Tem um chiado aí. 14 a 30. Deixa eu ler aqui bem rapidinho. Porque todos os que são guiados pelo Espírito, lembra do Espírito da verdade? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que vem e os adota como filhos, como lá também nós lemos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. De fato, participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considere que o nosso sofrimento atual não se pode ser comparado com a glória que em nós há de ser revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade do quê? Dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até com dores de parto. E não isso, mas mesmo que e não só isso, mas nós mesmo que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, mas se esperamos o que não vemos, aguardamos pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com o quê? Com a vontade do homem, não, com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o quê? Com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também o glorificou. Eu não sei se você conseguiu ter a compreensão desse texto, mas ele está dizendo a mesma coisa que João disse. O Espírito da verdade. Isso é o que precisa estar dentro de nós. Para de mentir, querido. Para de enganar. Para de não fazer a verdade. Eu lembro de um livro que eu li, O que faria Jesus agora? E eu queria contagiar todo mundo com relação a isso. Mas eu falava assim, o que Deus quer que eu faça agora? Deus, Ele tem um plano, Ele tem um propósito. Ah, pastor, eu não sei nem o plano que eu tenho. Qual o meu propósito?
Calma, nós vamos chegar lá. Em Lucas 9, de 21, 9, 20 e 21. Mateus, Marcos, Lucas. Fala assim para ficar mais fácil de ir. Lucas 9, 21. De 20 a 21. No 19 diz, eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros dizem ainda que és um profeta do passado e que ressuscitou. E vocês, o que dizem que eu sou? Perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Perdão, estou lendo Romanos 9, né? É Romanos 8. Perdão, Lucas, né? Lucas 9, 20 e 21. E vocês o que dizem que eu sou? Respondendo, Pedro, o Cristo, o Filho de Deus. Jesus o advertiu severamente que não contasse isso a ninguém. Disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite no terceiro dia. Pois é esse o caminho. O que vocês dizem que eu sou? Deus está esperando que os filhos se manifestem. E será que você lá no teu trabalho, você pode dizer isso? O que eles dizem que eu sou? Você é muito parecido com Cristo? Você sabia que já teve pessoas que não tiveram coragem de confessar pecado? Porque disseram assim, eu não tenho coragem de confessar. O pastor não erra em nada. Eu estou acabando de confessar os meus pecados aqui. Para assim, ver se você tem mais coragem de chegar até mim. Não sou o super pastor. Não sou um homem perfeito. Mas eu estou no caminho. Então o que eles dizem que eu sou? É necessário que o filho sofra. Querido, até que ponto você tem sofrido para aquilo que Deus tem para você? Agora, veja Colossenses 1:27. Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Eu quero assim, deixa eu correr um pouquinho aqui, mas eu quero correr com entendimento, amém? Em Mateus 12:11, tem um texto que diz assim, o reino de Deus, ele é conquistado à força, e os valentes se apoderam dele. Mas essa palavra, ela pode ser traduzida da seguinte forma, o reino de Deus pode ser tomado à força, ele pode ser tomado por esforço, ele pode ser tomado com violência, e pode ser também utilizado da seguinte forma, usar de violência. Para se tomar o reino de Deus, é preciso força. Aí algumas vezes você escuta isso, não é por força e nem por violência, que o quê? Mas pelo meu Espírito. Não é por força e nem por violência que você vai fazer com que as pessoas aceitem a Jesus. Mas o que é essa violência que Deus está dizendo aqui? E o que é esse esforço que a palavra está falando? Quem é o reino de Deus? Nós somos o reino de Deus. O reino de Deus está em vós. Isso significa que nós somos o reino de Deus. E nós precisamos conquistar isso aqui, quem nós somos. O reino, querido, aquilo que você vai comer da palavra aqui, você não vai lançar para as pessoas. Muitas vezes as pessoas pegam a Bíblia para fazer orgulho. Ó como eu sei. Ó como eu sei a palavra de Deus. É porque está escrito assim, 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 assado. Um dia chegou um rapaz aqui e começou a falar, porque está escrito lá em Mateus 1:32. Eu falei assim, existe? Eu não sabia que existia.
Aí começou a falar uns textos nada a ver. Eu falei assim, meu irmão, tudo isso que você está falando não existe mais. Graças a Deus nós temos hoje o celular e tem a Bíblia. Você pode colocar os textos aqui e me mostrar o que você quer falar? Pronto, embananou tudo, não sabia nem o que falar mais. Porque os textos que ele estava falando não eram nem um pouquinho de verdade. O reino de Deus está em nós. E ele precisa ser conquistado à força, com violência. Faça esforço. Amar a Deus acima de todas as coisas com toda a tua força. Faça força. Faça violência. Qual é essa violência? Faça jejum. Ore. Pare de assistir. Tenha um tempo sem celular. Deus tirou meu celular por uns dias. E eu estou vendo o quanto isso é bom, ficar sem o celular. Você vai sendo edificado com a palavra de Deus. Então assim, você precisa desse esforço. Nós temos um ajudador. E é o Espírito Santo. Ele quer que você seja reino de Deus. Ele quer que você entenda que você é um sacerdote para governar não os outros, mas a tua vida. Para de querer governar a vida dos outros. Viva a tua vida, mas com sacerdócio. Ah, pastor, mas isso é difícil. Queridos, vem cá, Hugo, bem rapidinho. Tu, vou colocar você aqui na... Vem aqui, sobe aqui. Me ajuda aqui. Você sabe o que é matetes? Quem sabe o que é matetes? Matetes significa ser discípulo. Dá para você ficar por lá sem quebrar o copo? Assim, queridos, ó. O que é ser um discípulo? Digamos que aqui estava só o barro e o Hugo não sabia fazer esse vaso. E aqui está o discipulador dele que vai fazer com que ele aprenda como fazer esse vaso. E aí, ele coloca a mão na massa, coloca a mão aqui no barro, que é o vaso, mais para baixo, não sabe mesmo. Aí a gente vai fazer agora o vaso. Como ele não sabe o quanto de força exercer e o movimento para que isso se torne um vaso, o discipulador vai junto com ele, colocando a força certa, para que o vaso vá sendo moldado. Está entendendo? Então, quem precisa da força não é o discípulo. Matetes, que é o mestre, que significa Jesus, ele vai estar te ajudando a fazer o vaso. Mas vai chegar um momento que ele vai tirar as mãos, e agora ele já sabe a força, a intensidade de como fazer um vaso. Agora você pode pegar o vaso e deixar ali embaixo. Já aprendeu? Quem sabe orar? Eu vou perguntar assim para você. E se você puder mandar isso no meu celular, nem que enche. Quantas vezes você lê a palavra por dia? Eu não quero perguntar se você lê a palavra. E além de você fazer isso, pastor, eu leio tantas vezes por dia, coloca lá quais são os livros que você leu. Simples assim. Porque é muito fácil eu perguntar para você, tem lido a Bíblia? Tenho. Gênesis 1. Tem lido a palavra? Tenho, pastor. É só isso daqui, que é o que eu sei. Mas você precisa saber, eu preciso saber quantas vezes você lê a palavra. Meu irmão, você tem orado? Tenho sim. Vamos orar junto? Eu posso orar com você? Vamos ver como é que está a intensidade da sua oração? Deixa eu botar fogo na sua oração. O sacerdote, todos os dias pela manhã, ele apresenta o seu altar e o seu incenso. Isso é ser sacerdote. Depois disso, o sacerdote ele tem que ficar visualizando o que as pessoas estão fazendo. Por quê? Venha cá e traga o seu pecado. Mas o sacerdote aqui já confessou o pecado dele. Precisa ouvir o seu. Há coisas que eu vou falar só para a Célia, eu e a Célia. Só nós aqui sabemos das coisas. Porque há uma intimidade entre eu e a Célia.
E tem coisas que só eu e ela podemos falar e um estar ajudando o outro. E Deus, Ele quer esse tipo de intimidade com você. O teu quarto secreto é ali que você traz os céus para a terra. Agora, Deus Ele está querendo revelar para você quais são os ministérios que Ele tem para você. Apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Ou o que você é, se você é realmente um missionário, ou a sua profissão, em que área desse corpo de Deus você está. Se você está na área do povo, se você está na área levítica ou sacerdotal, ou se você está no ministério sacerdotal. Tudo isso parece, pastor, que loucura. Pois é, leia a Bíblia, você vai ter resposta para todas elas. E vai ser bênção na tua vida, porque você vai ter o teu ministério atuante. E eu preciso de você, e você precisa de mim. Eu sei que Deus me usa em alguns momentos no dom de cura, mas Ele já me usou também no dom de morte. Pastor, tem dom de morte? Tem. Você não sabia não? Tem. Quem já orou aqui para alguém e alguém morreu? É sério, não estou brincando não. Por quê? Porque o dom não é nosso, é de Deus. E ele chega assim e fala assim, Senhor, e agora? O que eu faço? Um dia uma irmã me chamou para o hospital, falou assim, o pastor vai estar aqui, vai dar certo. No meio do caminho Deus falou assim, não, eu vou levar ela. E aí? No meio do caminho eu falei, Deus, o que eu vou dizer para essa família? Eu falei lá e eu rodeava para lá e para cá, para lá e para cá. Eu falei assim, irmã, você tem alguma pessoa que você precisa liberar perdão? Ela falou, tem. Ela liberou perdão, oramos para ela, aceitou Jesus, morreu. Por quê? Porque é o plano de Deus. Ah, pastor, eu não quero ter esse dom não. Mas o mesmo que tem a vida, tem a morte. Aquele que tem o dom da vida, tem o dom da morte. Eu lembro de um dia que um missionário, um evangelista, ele chegou e a mulher dele tinha morrido. Ele chegou lá, Célia, lembra desse caso? Que ele chegou lá e orou para... Não, ele morreu, perdão. Não, oh meu Deus. Quem é que morreu? Foi o marido ou foi a esposa? Foi a esposa. Aí ele chegou lá e orou, a mulher ressuscitou. Daí ela falou assim, amor, tanta coisa a gente já fez juntos, já vivemos tantas coisas, já cumprimos tantas coisas, e onde eu estava não tinha sofrimento, não tinha dores, lá era o melhor lugar que eu gostaria de estar. Eu estava com o meu mestre, eu via ele. Aí o pastor orou, e ela morreu de volta. Isso é fato. Mas nós, o que nós somos? Muitas das vezes egoístas. Às vezes o nosso ente querido está ali. E quem já ouviu isso? Libera para que ele descanse. Quem já ouviu isso? Às vezes nós ficamos segurando a pessoa no leito. Está lá sofrendo. E a gente está ali, não, o Senhor não leva não. Não, o Senhor não leva não. E ela só falta voltar e dizer, ei, me deixa aí. Eu vou estar com meu Deus. Parece loucura tudo isso que eu estou dizendo, mas é a realidade. Ministérios de Deus, palavras de Deus, parece loucura. Mas você, quando você está íntimo de Deus, às vezes nem o teu ministério é cumprido na totalidade. Eu estou falando de Elias. Ele fala assim, Senhor, me mata logo. Ele falou assim, pera, eu vou trazer você. Mas primeiro levanta um rei. Depois levanta um discípulo, e que ele vai fazer isso, isso e isso. Ele fala assim, Deus, pai, é o seguinte, eu já levantei Eliseu, tá bom. Aquilo que Deus pediu para Elias, quem executou foi Eliseu. E depois você vê lá a história toda. E sabe o que aconteceu com Elias? Eliseu falou o seguinte, você vai deixar tudo isso daí para mim, é? Eu não fico se não for pela porção dobrada. Ele falou assim, então vem comigo. Ele subiu, ele desceu, ele foi no Jordão, ele foi em Belém, ele foi em todos os lugares. E ele falou assim, se você estiver comigo em todos esses lugares, aí sim, você vai receber porção dobrada. Eliseu,
esteve no alto, esteve no baixo, passou por aliança e voltou nos lugares baixos, esteve em lugares de decisão. E nesse momento, Elias passou o Jordão, e ali veio, Deus levou ele, e a capa de Elias ficou com Eliseu, e a porção dobrada veio sobre Eliseu. Sabe o que eu estou dizendo? Deus deixou uma porção dobrada para minha e para a tua vida. E sabe o que Ele está dizendo para nós? É que nós ainda não pegamos o plano de Deus para nós. E não estamos cumprindo na totalidade aquilo que Deus tem para nós. Não estamos descendo com Cristo. Não estamos descendo pela aliança que Ele quer que eu e você tenhamos. Ele diz assim, olha, morra para esse mundo. Morra para essas questões deste mundo. É isso que Ele está dizendo. Mas nós ainda queremos estar nas águas do batismo e sairmos de lá arrancando algumas coisas do mundo. Querido, o velho homem já ficou para trás. Deixa lá, enterra esse homem, meu irmão. Afoga ele. Em nome de Jesus, mata essa velha criatura. Em nome de Jesus. Mas viva em Cristo Jesus. Quando você entender isso, Cristo em nós, a esperança da glória. O mundo anseia com uma expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Sabe a capa que Jesus deu para nós? Vocês vão fazer obras maiores que as minhas. É isso que Ele está dizendo. Sabe o vento que levou Elias para cima? Foi o mesmo vento que soprou sobre os discípulos. Vai, ide. Como é que é a palavra? Equibalo, transportado, tirado, levado, arrancado. Vai, meu irmão, Deus está com você. Mas pastor, eu vou para onde? Fazer o quê? Faça os propósitos de Deus. Como assim, pai? Eu não sei nem o que fazer. Eu vou te dar uma coisa. Você tem uma missão, e a missão é que você seja embaixador de Deus. Não apenas dentro dessa igreja, quando você passa as 4 paredes ali, você vira o santo de Israel. Mas eu quero que você seja uma pessoa que realmente leva Jesus das portas para fora. Quando as pessoas olham para você, elas veem o Pai. Você é filho de quem? Filho de Deus. Filho de Deus, Deus é. Filho de peixe, peixe é. Aqueles que ouvem as minhas palavras e as cumprem, esses são pequenos deuses, diz a palavra de Deus. Então quando alguém falar assim, você está querendo ser santo demais. Não, só igual a Jesus. Pastor, está escrito isso na palavra? Tá, medida e varonilidade de Cristo. Homem de integridade tal, que é essa nossa medida e perfeição. Pastor, mas ninguém chegou lá. Mas vai ficar sentado esperando? Porque Deus prometeu, e eu creio em todas as promessas de Deus, que é possível você se tornar um homem milagroso na face dessa terra. Um homem que não tem apenas a tua palavra, mas tem a palavra de Deus através da sua boca. Outra, a tua mente, essa mente reprovada, essa mente que aceita tudo que o mundo está oferecendo, Deus tem uma outra mente para você. A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Então para de achar que é só você. Esse corpo teu aí, ele já morreu, o corpo velho já morreu. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Pastor, você não chegou ainda lá. Qual é o plano de Deus? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todos os homens venham a conhecer a Cristo e sejam salvos. Então essa é a nossa missão. A nossa missão é salvar as pessoas. Como? Anunciando? Não, vivendo. Para, querido, de pegar a Bíblia e tentar evangelizar através de Marcos, Lucas e João. Qual é o teu nome? Evangeliza com o nome que Deus te deu. As pessoas vão ver você e vão falar assim, esse se parece com Cristo. Esse é cristão.
Qual é o nome dele? Eu não sei. Eu só sei que quando ele batiza, ele não fala o nome dele. Ele fala assim, eu venho em nome de Jesus. Então ele é Jesus. E ele batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido, quem vai para as águas é batizado por Jesus. Nunca pense que você batizou muitas pessoas. Um dia eu disse aqui nesse púlpito que Deus tinha me dado a honra de batizar 365 pessoas. Eu não batizei. Eu não batizei nenhuma. Porque quem batizou foi Jesus e não eu. A glória não é minha, a glória é dele. Eu não batizei nenhum. Eu fui usado por Deus. E Deus naquela hora me deu a oportunidade de ser colocado no nome dele. Eu vou em nome de Jesus. A palavra diz assim, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo em o nome do Senhor Jesus, porque já não é mais você, é Cristo em nós, a esperança da glória. Já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Então a obra de Deus pode ser feita por Cristo, através da sua vida, Felipe. Quando você entender que nós somos testemunhas, para de ser, eu vou abrir o Novo Testamento. O Novo Testamento é você, o reino de Deus é você, o Filho de Deus é você, você é o operador de milagres, você vai ser usado em porção dobrada. Você crê nisso? Eu creio. Mas pastor, me dá o que nós devemos fazer? Abra lá em Atos. Atos, capítulo 3. Atos 3, 19. Para aqueles que gostam de adoração, há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti. Atos 3,19. Arrependam-se. Pois e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo. Há um lugar de descanso em ti. Vai ter um descanso, o qual lhes foi designado. Quem é? Jesus. Ele é o descanso que nós precisamos. É necessário, veja só, o 21. É necessário que ele permaneça no céu, até que você conquiste todo o teu ser, todo o teu pensamento, ao senhorio de Cristo. Que você faça força e conquiste esse reino que é você, o reino de Deus que está em nós. E ele diz assim, e ele restaurará, chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Amém? O que ele está dizendo? Que é necessário você conquistar a tua carne, o teu pensamento, os teus olhos, os teus ouvidos, e você vai fluir em testemunho, e as pessoas não vão ver você mais. Sabe se tem um nome? Apaga ele. Apaga ele. Jonas morre, diminua, acaba. Deus está preparando um nome para você. Quanto mais parecido com Jesus você for, mais essa pedrinha que Deus vai te dar, vai estar escrito teu nome. Não é mais você quem vive. Vai chegar um momento que você já vai perder teu nome. Você vai falar assim, já nem sei mais se sou eu, ou se é Cristo que está em mim, ou se eu que estou nele, ou ele em mim. Senhor, já não sei mais quem eu sou. Eu sou um com Cristo Jesus. Você vai estar tão perdido, teu nome já vai ser tão perdido, que Deus vai falar assim, peraí, meu irmão, já não é mais meu irmão. Eu quero dizer assim para você, Deus, ele pode te considerar como amigo, quando você apenas aceita
as coisas de Deus. E você dá um joinha para Ele. Deus, é muito bom o que o Senhor faz, ó, mas eu não quero sofrer o que o Senhor sofreu, e eu não quero passar o que o Senhor passou. Então nós somos aqui simpatizantes, tá bom? Mas há pessoas que nessa simpatia vão ser mais chegados que irmãos, vão ser amigos de Deus. Olha, é honra ser amigos de Deus. Estou desprezando os amigos de Deus, não. Mas Deus diz que aos filhos é diferente de amigo. Para amigo você dá ou não. É ou não é? Para o meu amigo eu dou se eu quero. Mas para filho, viu, Leonardo? Viu, Ellen? Viu, Manu? Carol? Tem 5, cadê o resto? Filho é herdeiro. Nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Nós temos o mesmo direito, a mesma herança. Querido, amigo, você, Senhor, me dá. Filho, pega. Amigo, chega na tua casa e diz assim: pastor, posso abrir a geladeira? Filho, abre e come. Filho não precisa dizer: pai, posso matar um cordeiro para me fazer uma festa? Não, filho, faz festa. Amém? Qual é o plano de Deus para nós? Senhor, se eu não sei o plano que o Senhor tem para mim, o que o Senhor tem e que o Senhor gostaria de fazer na terra? O que o Senhor tem para fazer nos últimos dias? Quem sabe? Nos últimos dias, levantarei o tabernáculo, que o quê? Caído de Davi. Queridos, essa adoração um dia caiu. Mas um dia Jesus colocou no ombro e disse assim: eu tenho a chave dessa adoração. Agora ele diz assim: eu amei tanto a Davi, que tudo aquilo que quando você faz Davi fazer, aquilo que Davi fazia, há um princípio, e eu quero que você entenda isso. Quando você faz a mesma coisa que um patriarca fez, tudo aquilo que era do patriarca se torna teu. Quem entendeu? Se você tem fé igual a de Abraão, você é filho de Abraão pela fé. Se você faz a mesma adoração e o mesmo amor, a mesma paixão que tinha Davi, um coração igual ao teu. Um coração e... Como é que é? Meu coração. Não, ele tomou para si. Ele decidiu ter para ele o meu coração. Ele decidiu pôr em sua coleção de amor. Lembra disso? Ele pega o teu coração e leva para ele, e ele fala assim: um coração igual ao meu. Agora, o que era esse tabernáculo caído de Davi? Queridos, teve um momento que Davi queria tanto Jesus, tanta presença de Deus, tanta a presença de Deus, que ele trouxe a presença de Deus em Israel. Mas antes disso ele não sabia como trazer, e ele mandou lá para a casa de Obed-Edom, e Obed-Edom teve um tempo que ficava 24 horas de louvor e adoração. Queridos, você precisa dessa adoração 24 horas na sua vida. Como está o teu secreto? Como está o teu secreto? Pastor, eu não quero nem te contar como é que está o meu secreto. Tá, só misericórdia. Eu vou convidar os meninos para virem aqui. E eu peço para que você entenda que Deus tem um reino para conquistar. E esse reino é você. Esse reino é você.
Ele tem um sacerdote nesse reino. E esse reino também continua sendo você. E você decide o que você vai fazer nesse reino. Abra o teu coração e receba Cristo dentro de você. Mais do que isso, queridos. Seja um com Ele. Em João, no capítulo 17, ele diz assim que existe uma oração de Jesus. E olha aí, mais um motivo para que nós possamos estar buscando mais da presença de Deus. Você precisa ser um com todos, mas principalmente com Jesus e Jesus com o Pai. Ele disse: Senhor, eu oro, Pai, eu oro, para que todos eles sejam um, assim como eu sou contigo. Você consegue dizer isso? Não dizer, mas viver isso. Eu te convido a colocar em pé. E Deus, Ele quer conquistar isso. Deus quer conquistar o teu coração. Pai, eu coloco aqui, Senhor, a minha vida, e me esforcei, ó Deus, para que, ó Deus, nós possamos entender a missão que o Senhor está fazendo em nós. A missão que o Senhor deseja que nós possamos cumprir. A Tua palavra diz, ó Deus, que não nos veio nada que nós não possamos suportar. Querido, há um inimigo contra você, que é parte do reino de Deus. E o inimigo quer tentar destruir você nos teus sentimentos, na tua alma, com as mazelas do dia a dia. Mas Deus é muito mais real, muito mais presente na sua vida do que você imagina. Ele te deixa a oportunidade de aceitá-lo e convidar Ele para morar dentro de você. Deus quer habitar em você mais do que você imagina. Mais do que você imagina. Os teus pecados faziam separação do reino que é você com o reino de Deus. Mas Ele veio, te purificou, te perdoou, te deu a oportunidade de, em Cristo, você ser transformado de glória em glória, à imagem e semelhança de Cristo. Eu não sei o que você tem passado, mas eu sei que muitas das derrotas que enfrentamos é porque nós ainda não pedimos perdão, não entregamos partes desse reino ao Senhor na totalidade. Espírito Santo, vem. Ouça, Senhor, o coração de cada um que está aqui. Que eles possam compreender o Teu reino. Que eles possam entender, ó Deus, a totalidade de ser filho. E que eles possam, ó Deus, nos ajudar a estabelecer o tabernáculo caído de Davi. Em adoração, nós queremos dizer, ó Deus, que te amamos pela beleza da Tua santidade.